É da pessoa e também é de todo mundo que teve algum sucesso na vida, é porque teve algum momento, algum trauma muito forte, algum momento de extrema dificuldade, e daí isso foi a gasolina para que impulsionasse essa pessoa a chegar onde chegou. Eu me Você sente lembro que com você foi eu assim me também? lembro desse momento, assim. Tem um que para mim é muito marcante, que foi uma casa que a gente morou, e eu consigo lembrar disso com alegria, mas o meu padrasto, que já é falecido, e o padrasto da minha mãe, na época, eles eram bastante trambiqueiros. Eles faziam muita coisa pouco ortodoxa para conseguir fazer negócios. E então a gente estava numa casa que a gente alugou a edícula da casa, mas a gente estava morando na casa da frente, que estava vaga, e não podia estar lá. E não tinha luz, nem água, e a gente estava numa semana muito difícil, que a gente estava comendo um resto de bala de coco gelada que ele tinha feito, e tinha dado errado. Então eu lembro da cena, nós na sala, sem luz, era uma vela só, eu e meu irmão deitadinhos assim, no chão, assim, olhando para a vela, aquela bala de coco ali do lado, meu padrasto e minha mãe sentados no chão com a gente conversando, e a gente recebeu ali, eu fiquei sabendo ali, eles tiveram a notícia de que tinha dado errado o que eles tinham feito para usar o cartão de crédito da mulher que trabalhou em casa em um momento. Em um certo momento, minha mãe chamou uma faxineira e usou o cartão de crédito dela. Meu Deus. E não tinha dinheiro para pagar isso. E eu lembro dessa cena toda ser muito forte na minha mente. E no dia seguinte dessa cena, eu fui para a escola e quando voltei, não pude entrar na casa. Porque descobriram que a gente estava ficando nessa casa da frente. Então nós chegamos, as nossas coisas estavam todas na rua e tinham 2 baita cadeados assim no portão. E eu lembro de olhar para os cadeados e olhar para cima. Eu tenho uma memória fotográfica bem boa. E olhar para cima e ver o ponto de luz, o poste de luz, que como a luz tinha sido cortada, meu pai, quando cortava, meu padrasto ia lá e ligava. Aí eles vinham, cortava de novo, ele ligava outra vez. Aí depois eles tiravam, acho que sei lá, um fio. Eles tinham tirado o poste já naquela altura. Então eu lembro desses 2 dias de uma forma muito, muito fatídica, assim, sabe? Eu consigo ver que ali eu soube pela primeira vez, porque até então, e nisso minha mãe foi sempre muito maravilhosa, ela nunca deixou a gente notar o que estava acontecendo. E não porque ela fizesse um jogo do contente à la Poliana, mas porque, como eu disse, ela é muito solta. Eu nunca vi minha mãe lamentar muito essas situações. E eu lembro de esses 2 dias me darem noção do que estava acontecendo, de que não era normal aquilo. Eu tinha esse contraste com as meninas, com as crianças na escola, porque, como eu disse, como eu vinha dessas 2 realidades, meu pai sempre fez questão e sempre conseguiu pagar por estudo. Então, eu sempre estudei em escola particular. Mas eu era aquela aluna da escola particular que não tinha dinheiro. Então, eu não tinha necessariamente o material, não tinha os cadernos, não podia ir nos passeios, não comia lanche na escola, não tinha 2 uniformes na maioria do tempo. Nossa. Então, eu lembro de até notar essa diferença. Mas nesse dia, eu lembro de chegar na escola depois desses 2 dias e falar, não, eu acho que ninguém viveu isso que eu vivi. Essa foi eu diria que foi uma das gasolinas.